Olá, galera! Nesse vídeo nós vamos responder a questão de número 30 do concurso para professor de matemática do IFPE do ano de 2014, certo? Era uma prova voltada para ensino superior, ok? Então essa questão nos diz o seguinte, ó. Qual é o raio do cilindro circular reto de maior volume que pode ser inscrito em um cone circular reto com 3 metros de raio e 4 metros de altura? E aqui temos as opções para esse raio: 7 quartos, 3 meios, 5 meios, 2 ou 4 terços, ok? Então a situação é a seguinte, ó. Nós inscrevemos um cilindro circular reto em um cone circular reto, com essas medidas, raio 3 metros e altura 4 metros, e deseja saber qual é o raio desse cilindro para que ele tenha o volume máximo. Okay? Então, um esboço da situação é a seguinte, ó. Temos um cone circular reto, ou seja, quando eu projeto o vértice, ele é projetado no centro do círculo da base, ok? E dentro desse cone, nós escrevemos um cilindro, ok? Então, o cilindro toca a lateral do cone nesses dois pontos, certo? Então, a questão nos diz que o cone tem 3 metros de raio. Então, a distância do centro da base a uma extremidade é 3 metros e a altura do cone é 4 metros, ok? Nosso objetivo é saber qual é o valor desse raiozinho, esse segmentozinho aqui, ó, okay? Do cilindro, para que ele tenha volume máximo, ok? Então, se traçarmos a projeção da altura na base, ó, certo? Então, a altura do cilindro é só a distância entre esse ponto e esse, ok? A altura do cone, que é a distância do vértice à base, é 4 metros, ok? Então, traçamos o segmento à altura do cone, esse pedacinho é a altura do cilindro, aqui temos o raio do cilindro, e o raio do cone, ok? E, da mesma forma, em cima está representado o raio do cilindro, eu chamei ele de Rzinho, ok? Então, se eu fizer uma seção transversal ao cone, dividindo a base ao meio, então esse segmentozinho aqui, ó, vai ser um triângulo retângulo, ok? Já que a altura forma com a base um ângulo reto. Então, o triângulo maior tem medidas 3 metros, que é esse segmento, ó. Um dos catetos mede 3 metros e o outro cateto mede 4 metros, que é a altura do cone, ok? Eu chamei Rzinho de o raio do cilindro, então esse segmento aqui, ó, é Rzinho, e a distância desse ponto a esse é a altura do cilindro, que eu chamei de H, ok? Então, nesse contexto, como esse ângulo é reto, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, ó, como esse segmento é paralelo a esse, ó, pelo desenho fica evidente, ok? Então, dois segmentos paralelos determinam o mesmo ângulo, Essa reta aqui é transversal aos dois, ok? Pelo teorema de Thales, esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Então, um ângulo reto, um ângulo alfa, o outro ângulo é beta. Um ângulo reto, um ângulo alfa, o outro ângulo é beta. Desse modo, eu concluo que o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, ok? Porque eles possuem os mesmos ângulos. Então, pelo critério ângulo, 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 eles são semelhantes. O triângulo maior tem um cateto medindo 3 e o outro medindo 4. E o menor tem um cateto medindo Rzinho, que eu não sei, e o outro cateto, que é a distância desse ponto a esse, como daqui até esse ponto mede H e todo o segmento é 4, só esse segmentozinho aqui, ó, é 4 menos H, ok? Então, como esses dois triângulos são semelhantes, seus lados respectivos são proporcionais, ok? Então, se eu dividir a altura do triângulo menor pela altura do triângulo maior, isso vai ser a mesma coisa que dividir o raio menor pelo raio maior, já que os triângulos são semelhantes, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a altura em função desse raio, certo? Então, vou passar o 4 multiplicando. Então, 4 menos H é igual a 4R sobre 3. E agora eu vou passar o H para cá e o raio para lá. Então, fica H igual a 4 menos 4R sobre 3. Tirando o mínimo, eu concluo que esse 3 passa multiplicando o 4.
Então, H é 12 menos 4R sobre 3, certo? Então, obtive a relação entre a altura do cilindro e o raio do cilindro, ok? Agora, como ele quer saber qual é o valor do raio para obter o volume máximo, vamos calcular o volume em função desse raiozinho, certo? O volume de um cilindro é uma expressão muito simples, né? É a área da base, que é um círculo, né, de raio R. Então, a área desse círculo é π vezes o raio ao quadrado, né, multiplicado pela altura, que é H. Okay? Então, como nós obtivemos essa altura em função desse raio, ó, aqui, né, nós temos a altura igual a 12 menos 4R sobre 3, vamos substituir essa altura, né, pela expressão em função do raio. Okay? Então, o volume vai ficar π vezes o raio ao quadrado, multiplicando 12 menos 4R sobre 3, certo? Vou tirar esse 3, né, botar ele dividindo π, ok? 12 e 4 são divisíveis por 4, então vou extrair um 4 para fora, vai ficar 4π sobre 3. Tirei o 4, então do 12 só fica 3, e aqui era 4, fica só o R, ok? E vou colocar esse R ao quadrado multiplicando. Então vai ficar 4π sobre 3, 3R ao quadrado, menos R ao cubo, certo? Eu fiz essa simplificação porque daqui a pouco nós vamos ter que tomar uma derivada, certo? E fazendo dessa forma, fica mais fácil de podermos derivar, ok? Então vamos lá. Então, só expressando que esse volume depende do raio, né? Ele é uma função do raio. Então, o volume como função do raio é 4π sobre 3 vezes 3R ao quadrado menos R ao cubo, ok? Então, como a questão quer saber qual é o valor do raio para obtermos o volume máximo, certo? Então, nós sabemos que volume máximo implica que a derivada da função volume em relação ao raio é zero, certo? Então, esse volume vai ser máximo nos pontos onde a sua derivada é horizontal, ou seja, se anula, né? A reta tangente é horizontal, okay? Então a derivada se anula. Então vamos calcular essa derivada e vamos ver para quais valores de R ela se anula, ok? Então, como a função é simples, é uma função polinomial, nós temos o seguinte, ó. A derivada do volume em relação ao raio, né? Vou repetir, a constante se repete, certo? E deriva a expressão aqui dentro dos parênteses, ok? Então, como é um polinômio, esse 2 passa multiplicando, então fica 3 vezes 2 e a gente subtrai uma unidade no expoente. 3 vezes 2, R elevado a 2 menos 1, né? Forma o 3, passa para frente multiplicando, né? Menos 3 vezes o raio e subtrai uma unidade do expoente, 3 menos 1. Simplificando, 4π sobre 3, 6R, né? 2 menos 1 é 1, certo? 3 vezes R ao quadrado, né? Que é 3 menos 1. E simplificando mais ainda, né? ambos são múltiplos de 3, então eu posso dividir por 3, vai ficar 4π multiplicando 2R menos R ao quadrado. Ok? Então, como a condição de volume máximo implica derivada nula, né? Essa é a derivada, então essa expressão aqui, ó, deve ser zero. Ok? Então, 4π multiplicando 2R menos R ao quadrado igual a zero, né? Esse 4π eu posso passar dividindo, 0 dividido por qualquer coisa é zero, então fica 2R menos R ao quadrado igual a zero. Coloco o raio em evidência, né? Fica raio, 2 menos R igual a zero. Como o raio é um valor positivo, né? Obviamente pelo desenho, ok? Então, a única forma desse produto ser zero é se esse 2 menos R for zero, certo? Logo, o raio é 2 metros, ok? Então, a condição de derivada de volume máximo implica derivada em relação ao raio nula, e a condição de derivada em relação ao raio nula implica raio igual a 2 metros, ok? Então, o volume desse cilindro, escrito dentro desse cone, é máximo quando esse raio mede 2 metros, ok? E 2 metros, nessa questão 30, corresponde à alternativa D, ok? Então,
O fato crucial aqui nessa resolução, né, além de toda essa geometria espacial aqui envolvida no cálculo da expressão do volume em função do raio para um cilindro, ok? O fato crucial é que o volume máximo, né, pode ser encontrado determinando os pontos onde a derivada se anula, ok? Então essa condição aqui é primordial para chegarmos à conclusão de que o raio é 2 metros, ok? Então, agradeço a todos por terem acompanhado essa resolução. Se você ainda não está inscrito lá no canal, aproveite a oportunidade para lhe convidar, se inscreva lá e venha estudar conosco de forma gratuita, ok? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima resolução.